Fala rapaziada, suave, aqui é o Júlio e eu vou estar junto com o meu grupo fazendo aí a apresentação aí, um mini documentário sobre o surgimento aí do basquete e na verdade sobre o basquete em geral, o esporte basquete. O basquete nasceu quase que por acidente, como daquelas ideias improvisadas que depois vira tradição, tá ligado? Em 1891, em Springfield, nos Estados Unidos, sim, Springfield não é uma cidade fictícia do Simpsons, um professor canadense chamado James Naismith foi encarregado de criar um jogo de salão para manter seus alunos entretidos durante o inverno rigoroso que fazia lá no Canadá. O que estava bastante em alta era o futebol americano, só que era muito rigoroso para um ambiente fechado. Então ele queria algo que unisse agilidade, coordenação e trabalho em equipe sem machucar todo mundo. Tá, mas como é que um cara no século XIX ia pensar num esporte revolucionário? Simples, a gente não improvisa às vezes quando quer fazer um esporte, pega uma bola de papel ali, pega os dois chinelos, faz um golzinho e joga. Então, quase a mesma coisa. Ele pendurou 2 cestos de pêssego, cada um numa extremidade da quadra, e deu uma bola de futebol comum para as crianças. A missão era simples, acertar a bola dentro do cesto. Só que no início, cada vez que alguém marcava algum ponto, tinha que pegar uma escada e tirar a bola de dentro do cesto, porque o cesto era fechado. Só depois de algum tempo tiveram a brilhante ideia de abrir o cesto. Olha só que brilhante ideia. Aquele esporte cresceu rápido, porque era barato e não precisava de muito equipamento, apenas uma bola e uma cesta. Logo ele foi se espalhando por escolas, universidades e depois virou até esporte olímpico. Vamos lá, agora falando sobre como ele chegou no Brasil. O basquete chegou no Brasil cedo, quase junto à criação dele lá em 1896, ou seja, só 5 anos depois que o basquete foi criado. E quem passou o basquete para o Brasil foi um professor norte-americano, Augusto Louis, que trabalhava na ACM, Associação Cristã de Moços de São Paulo. Ele tinha aprendido direto da fonte, já que a ACM dos Estados Unidos era onde o James Naismith tinha criado o basquete. No começo era um esporte praticado por pequenos grupos em ginásios fechados, e era visto como um exercício educativo e moral. Mas as coisas foram acontecendo rápido, e as escolas adotaram o esporte e vários clubes começaram a montar times e assim surgiu os campeonatos regionais. Na década de 30 o Brasil já estava se destacando nos esportes. A seleção masculina brilhou nos anos 50 e 60, conquistando os mundiais de 59 e 63, além de 2 medalhas de bronze olímpicas em 1948 e 1960. O basquete feminino também fez muita história, coroado com o título mundial de 1994 e com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96 com aquele Dream Team da Hortência e da Magic Paula. O curioso é que no Brasil o basquete sempre viveu numa gangorra. Nunca ameaçou ser a paixão nacional dos brasileiros, já que o Brasil é o país do futebol, mas também criou seus mitos, suas lendas e até suas narrações muito marcantes. Um de seus narradores mais famosos aí, Luciano do Vale, Rômulo Mendonça e Luiz Felipe Freitas atualmente. Agora a gente vai falar sobre o assunto que eu acredito que muitos aí estavam esperando. A NBA nasceu um pouco mais de 50 anos depois da criação do esporte, vindo de um casamento meio turbulento entre empresários de ginásio e amantes do basquete. Em 1946, nos Estados Unidos, um grupo de hóquei olhou e pensou: essas quadras ficam vazias a maior parte do ano, que tal a gente criar uma liga de basquete? Assim nasceu a BAA, Basketball Association of America. Só que paralela a ela existia a NBL, a National Basketball League, que era a liga mais antiga formada por times de pequenas cidades do meio oeste. Só que a BAA tinha mais dinheiro, jogava em arenas grandes e estava ali nos centros das cidades como Nova York, Boston e Chicago. Só que em contraposição, a NBL tinha mais tradição, ou seja, uniram o útil ao agradável, uniram a rica com a tradicional e assim formaram a NBA. Em 1949, National Basketball Association. No começo o jogo era bem diferente dos atuais, placares baixos, muito contato físico, e a NBA não era tão popular assim como hoje. O primeiro grande salto veio ali nos anos 50, 60, com o primeiro astro do basquete, George Mikan, conhecido como o primeiro gigante do basquete, e logo depois dele veio nada mais nada menos que Bill Russell e Wilt Chamberlain, que transformaram as quadras em palcos de espetáculo. Antes de 1954, os times poderiam ficar lá, segurando a bola o tempo que quisessem lá enrolando, como é no futebol hoje em dia. Não é uma crítica ao futebol, tá? Só avisando. Então naquele mesmo ano de 54, introduziram o tempo de 24 segundos no relógio, que salvou a liga, transformando o basquete num esporte mais rápido, mais frenético, mais emocionante de assistir. Mas o grande boom cultural do basquete, aquela grande explosão que o basquete deu no mundo, veio ali nos anos 80, com a grande rivalidade Magic Johnson e Larry Bird, seguido pelo reinado de Michael Jordan nos anos 90, com aquela sequência de 6 títulos consecutivos pelo Bulls. E bom, Michael Jordan eu não preciso nem falar nada, até quem não conhece basquete conhece o Jordan, veste Jordan, pisa em um Jordan, porque foi assim que o basquete se tornou o que é hoje.
Michael Jordan. Quando ele fez a parceria com a Nike dele nos anos 90, os tênis dele começaram a ser produzidos e ficaram muito famosos nos Estados Unidos e depois foram indo pro mundo todo. Logo depois, quando ele começou a ganhar seus títulos consecutivos, isso deu um boom ainda maior na liga e a NBA ficou conhecida como uma das ligas mais famosas do mundo. Bom, acabando os anos 90, tem os anos 2000, que aí vem muitas lendas conhecidas até hoje. No final do século 20, o basquete já era famoso, só que mesmo assim ainda precisava de uma reinvenção, e foi aí que vieram os anos 2000. Os anos 2000 da NBA foi como se fosse um novo quarto do jogo, onde a liga se reinventou depois da era dourada de Jordan. Foi a década em que o basquete começou a se tornar um espetáculo global e começou a modernizar o seu estilo de jogo no marketing, até como os atletas eram vistos. Logo no início da década, Jordan já estava de fora, fazendo sua última temporada em 2003, e aí vieram 3 grandes nomes que mudaram tudo: Kobe Bryant, Tim Duncan e LeBron James. Ué, você deve estar se perguntando, cadê o Allen Iverson? Cadê o Shaquille O'Neal? Calma, meu jogador, calma, a gente ainda vai falar dele. Kobe Bryant, The Mamba Mentality, o cara que mudou totalmente a forma como alguns viam o basquete, herdando o manto do Lakers, jogando a sua carreira inteira nesse time. Virou um símbolo de competitividade feroz. Kobe Bryant é como se fosse um Cristiano Ronaldo do basquete, porque é um cara que nunca desistia. Quando ele podia, ele estava treinando. Ele estava sempre se arriscando dentro de quadra, dando o seu melhor para a vitória do seu time. Tim Duncan, um cara tranquilo, mas com uma eficiência jamais vista. Conhecido como o maior ala pivô do basquete, o Tim Duncan conquistou 5 títulos, entrando para a história da NBA. E o Kobe, anteriormente falado, também não fica atrás com 5 títulos pelo Lakers. E por último, mas não menos importante, hoje cogitado como GOAT ao lado de Michael Jordan. Para quem não sabe, o GOAT ele significa The Greatest of All Time, que significa o melhor de todos os tempos, tá? Não é cabra. No começo da sua carreira, LeBron já chegava destruindo. Um dos poucos saindo do ensino médio direto para a NBA sem fazer o college, que era a faculdade dos Estados Unidos, impressionou demais, sendo até chamado de The Chosen One, ou escolhido. Nos anos 2000 surgiu um equilíbrio muito interessante. Logo no começo da década, entre 2000 e 2002, colecionavam 3 títulos Kobe e Shaq pelos Lakers. Logo depois veio o Spurs com a sua dinastia entre 2003, 2005 e 2007. Parecia que eles gostavam só de números ímpares, não é mesmo? Conquistaram 3 títulos também. E logo depois, o Big Three dos Celtics: Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen. Fora das quadras, a NBA virou um sinônimo de cultura pop. Uma mistura de hip hop, tênis icônicos, transmissões globais fizeram os jovens ver o basquete como não só um esporte, mas um estilo de vida. Foi também a era que o mundo começou a se globalizar com a internet, então os jovens tinham acesso a lances inesquecíveis na palma de sua mão. Falando agora sobre o jogo, nos anos 2000 ainda assim o basquete era muito físico. Detroit de 2004 era um exemplo disso, mas em 2009 um tal aí de Stephen Curry veio para mudar totalmente. E uma curiosidade interessante que eu deixei de citar é que a cesta de 3 nem sempre esteve presente, e ela só foi ser adotada muito tempo depois da criação do basquete, das ligas e dos times. A legendaria de 3 pontos foi criada em 1933, uma forma de neutralizar o jogo ofensivo dos jogadores altos e dar uma chance a quem não tinha tanta estatura. E foi sugerido que se colocasse uma linha localizada a 7,62 metros da cesta, que a partir de trás daquela linha, o jogador que fizesse uma cesta daquela distância seria de 3 pontos, não mais 2. Por mais que fora criada em 1933, só foi em 1945 que ela foi adotada em uma partida oficial da NCAA entre as universidades de Columbia e Fordham, mas foi somente utilizado em uma liga profissional pela primeira vez em 1961, pela liga ABL e em seguida a CBA na temporada de 63-64. O lançamento de 3 pontos foi introduzido graças à ABA, American Basketball Association, que o introduziu em 1968, e para não perder o seu prestígio, a NBA adotou a linha de 3 pontos em 1979, muito tempo depois. E o primeiro jogador a fazer uma cesta de 3 pontos oficial na NBA foi o Chris Ford do Boston Celtics, em 12 de outubro de 1979.